Há 10 anos, por esta altura, Guimarães recebeu o título de Cidade Europeia do Desporto, com o mote Desporto para Todos. Uma década depois, é tempo de fazer um balanço do concelho em termos desportivos e de apontar um caminho para o futuro, e é precisamente por isso que temos o nosso convidado de hoje, o Dr. Nelson Felgueiras, vereador do Desporto aqui na Câmara Municipal de Guimarães, a quem eu começo por perguntar que memórias é que tem desta data especial. Olá, obrigado pelo convite aqui, pelo desafio, parabéns também pela iniciativa de assinalarem os 10 anos de um momento que foi um momento absolutamente marcante para a cidade de Guimarães. Bem, eu há 10 anos atrás estava a terminar os meus estudos em Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde me licenciei, e portanto estava entre Coimbra e Guimarães. E portanto estava por aí, era um ex-atleta acabado de reformar, porque eu até o ensino secundário de uma forma informal, sempre pratiquei desporto. Essa altura na universidade foi uma altura em que tive menos oportunidade de o fazer, mas recordo o ano 2013 como um ano de uma forte marca do desporto e da afirmação, sobretudo de Guimarães. Eu acho que nós em Guimarães sempre tivemos essa capacidade com diversas causas. Nós, à época, estávamos a sair também de uma cidade, de uma capital europeia da cultura. 2012 também foi profundamente marcante para Guimarães e logo de seguida a cidade europeia do desporto. E o que eu estava a dizer, nós em Guimarães temos tido a capacidade de afirmar a identidade do nosso território através de diversas causas. E o desporto foi em 2013 um momento de celebração, um momento de afirmação do desporto em Guimarães, com uma capacidade enorme de envolver os clubes, os agentes esportivos, mas sobretudo as pessoas gerais, comuns, não é? Que tiveram nesse ano e desde aí até então também uma grande ligação, uma série de oportunidades foram criadas à volta do desporto para a população de Guimarães e não só. A programação naquela altura reuniu um conjunto de atividades que foram muito além ou seja, da competição em si. Foi abraçar o desporto de outra forma. O que é que podemos esperar das celebrações este ano específico? Se é que já tem alguma coisa mais definida? Não, temos. Nós neste momento estamos mesmo em fase de conclusão do programa de comemorações. Nós queremos assinalar os 10 anos da Cidade Europeia do Desporto e estamos a trabalhar num programa de comemorações. Está mesmo a finalizar. Brevemente iremos também anunciá-lo publicamente e o objetivo passa por várias dimensões. Em primeiro lugar, naturalmente, uma evocação, uma celebração daquilo que foi a Cidade Europeia do Desporto em 2013. Queremos celebrar esse momento, queremos evocar também esse momento, que foi um momento, como já tive a oportunidade de dizer, muito importante para o Concelho de Guimarães. Mas queremos também aproveitar essa oportunidade para lançar o desporto para os próximos 10 anos. O mote será um bocadinho o desporto em Guimarães 2030. E, portanto, temos neste programa que estamos a desenhar o objetivo de ter um ciclo de reuniões, de conferências, espalhados por todo o território, envolver toda a comunidade, desde os agentes desportivos, desde a população em geral, as autarquias locais, as juntas de freguesia, as instituições enquanto todo, enquanto comunidade, olharmos e pensarmos o desporto que temos atualmente em Guimarães, mas sobretudo o desporto que queremos projetar para o futuro em Guimarães. Essa será uma das dimensões, uma das vertentes da programação que estamos a preparar. Teremos naturalmente também uma programação muito dirigida para, se quisermos, o presente, para a atividade. Os números que temos mostram-nos que Portugal está na cauda da Europa no que à atividade física, à prática da atividade física diz respeito, e aquilo que nós queremos em Guimarães é ter também aqui um contributo para que este número se inverta, para que se criem condições para cada vez mais pessoas pratiquem atividade física e desporto, e isso também será um dos elementos centrais desta nossa programação, este desafio, esta criação de condições para que cada vez mais pessoas pratiquem desporto e atividade física. E também uma dimensão muito relacionada com a dimensão académica do pensamento do desporto em Guimarães. Nós queremos reativar o processo do plano municipal da atividade física e, portanto, vamos levar à prática um conjunto de iniciativas com vista precisamente no final de 2023, portanto, no ciclo de celebrações da Cidade Europeia do Desporto, temos um documento estratégico
preparado para o desporto, para o futuro. Portanto, ainda estamos a finalizar, teremos a oportunidade de fazer o anúncio público mais completo, mais detalhado, teremos iniciativas com uma periodicidade mensal no mínimo, portanto vamos ter aqui um programa bastante completo, ambicioso também, robusto, mas a seu tempo também o anunciaremos com toda a dimensão. Este é um pequeno aperitivo daquilo que estamos a preparar. Há bocado disse-me também que em 2013 foi envolvido muito a comunidade, o cidadão comum. Portanto, com essa periodicidade mensal, como falava de atividades, o objetivo passa também por seguir essa linha, não é? Tentar que mais pessoas comecem a praticar desporto em Guimarães. Sim, sem a mínima dúvida. Esse é um dos objetivos, não só destas comemorações, mas eu diria também deste mandato do Sr. Presidente de Câmara, Domingos Bragança, que tem tido, de forma transversal na definição de políticas públicas municipais, este objetivo de dar a resposta a toda a população de todo o concelho, independentemente da área geográfica onde habitam, onde trabalham, independentemente da idade, da condição socioeconómica. No desporto também é assim. E é assim também na política municipal que nós definimos de forma regular, o apoio que damos aos clubes e associações esportivas, que têm uma componente de formação muito forte, os próprios programas municipais, quer protagonizados pela Câmara Municipal, mas também dinamizados pela Tempo Livre, têm também esta componente de fazer com que o desporto chegue a todos, seja acessível a todos, portanto, as comemorações terão também esta lógica, que é uma lógica que eu atrevo-me a dizer quase endógena do ADN daquilo que é a definição das políticas públicas do desporto em Guimarães há uma série de anos. Nós concebemos o desporto para todos e com todos, para isso temos que naturalmente envolver a comunidade, temos que envolver os clubes, os dirigentes, as autarquias, as instituições, porque nós não conseguimos chegar às pessoas se não tivermos estes agentes locais, esta rede, que em Guimarães é uma rede fortíssima. Nós temos clubes e associações esportivas muito fortes, com muita tradição, com muito peso na sociedade, ao nosso lado, aliados a lutar por um desporto mais inclusivo, mais participado, com maior qualidade no concelho de Guimarães. Quando também das comemorações da sede foram traçados, aliás, objetivos para o futuro. Eu perguntava-lhe se aquela questão de receber competições internacionais e de referência e apoiar novos talentos desportivos, isso foi conseguido ao longo destes 10 anos? Porventura sou suspeito para falar do assunto, mas até numa perspectiva de alguém que em 2013 não tinha as funções que atualmente tenho, eu acho que é absolutamente evidente o salto que Guimarães deu no que ao desporto diz respeito nestes últimos 10 anos. Guimarães já tinha uma forte presença e uma forte marca no que ao desporto diz respeito, já por isso é que nós em 2013 tivemos a capacidade de ser cidade europeia do desporto, senão não tínhamos sequer tido esse título. Diga-se que fomos considerada à época a melhor cidade, fomos distinguidos pela qualidade desse ano, mas de facto esta viagem nos últimos 10 anos foi uma viagem que permitiu a Guimarães qualificar-se numa série de dimensões. À cabeça do ponto de vista das infraestruturas, nós temos em Guimarães, felizmente, é um trabalho contínuo, diga-se de passagem, não se fica com a ideia que está tudo feito ou que está tudo perfeito, mas de facto nós em Guimarães atualmente é reconhecido por todos nós, mas também do ponto de vista externo, temos excelentes condições de infraestruturas, de equipamentos para recebermos provas nacionais, de âmbito nacional e internacional, mas sobretudo para que a prática desportiva no concelho, pelas pessoas do concelho, seja de qualidade. Temos uma capacidade de organização que nos é reconhecida. Aquilo que muitas vezes, e eu fico satisfeito em perceber isso, nos chega das organizações que querem fazer provas desportivas em Guimarães, as federações nacionais ou internacionais, é que a experiência que têm de provas que já organizaram em Guimarães é de correr bem, terem um bom suporte, um bom apoio, pessoas que têm experiência na organização de eventos. Isso também lhes dá uma tranquilidade e uma segurança para fazerem a aposta em trazer essas competições para Guimarães, e portanto isso é um trabalho que nos deixa naturalmente evidente, satisfeitos, e que coloca Guimarães neste patamar na área desportiva, na linha da frente, para receber essas competições internacionais, para ser referência e exemplo também no que a organização destas provas, e depois naturalmente o que essas provas trazem associado, de visibilidade do concelho, de uma maior dinâmica e energia na prática desportiva depois daquelas modalidades e do desporto em geral
em Guimarães, portanto, não são eventos que acontecem e que vão embora e que não deixam marca, deixam uma marca muito forte e, portanto, o desporto também deve ter esse papel de afirmação de uma comunidade, de uma cidade como é Guimarães. E nos últimos 10 anos houve também o nascimento e crescimento de vários clubes femininos, clubes para desportos adaptados, aliás. Considera que há cada vez mais inclusão no desporto vimaranense e tem-se assistido a uma evolução factual? Isso é evidente. Aliás, nós no programa de comemorações faremos também esse levantamento e essa apresentação dos números que temos da prática desportiva do desporto, a caracterização, se quisermos, do desporto em Guimarães. E isso vai nos permitir, com dados factuais, trabalhados do ponto de vista académico, demonstrar uma percepção empírica que todos nós que acompanhamos um pouco o desporto em Guimarães percebemos. Nós temos hoje mais desporto inclusivo, temos projetos que surgiram dedicados ao desporto inclusivo, mas projetos que já existiam e que passaram a ter também essa vertente. Isso é uma dimensão muito importante e que nós queremos aprofundar. Aliás, do ponto de vista da atuação da Câmara Municipal de Guimarães, existe essa aposta, essa solicitação e esse apoio diferenciado aos projetos desportivos que tenham a questão da inclusão associada, mas também a questão do género. Nós vemos cada vez mais, e isso é um objetivo que nós já assumimos como prioritário, que é termos cada vez mais o desporto paritário do ponto de vista do género dos seus praticantes. Percebemos que há modalidades que têm mais meninas, modalidades que têm mais meninos. Aquilo que queremos é que seja cada vez mais equilibrado, mas para isso também é preciso, por um lado, que os próprios clubes façam essa aposta e, por outro lado, que existam condições reais para que essa aposta aconteça, não é? Portanto, nós não podemos achar que por livre e espontânea vontade as coisas acontecem. Temos que criar condições para que isso aconteça e isso percebemos cada vez mais é uma realidade no Concelho de Guimarães. Acrescentar-se a outra dimensão, que é uma dimensão que também começamos a perceber e que nós no último ano, sobretudo, temos dado um impulso muito forte, que tem a ver com a sustentabilidade ambiental no desporto. Cada vez mais percebemos que o ecossistema desportivo em Guimarães está alerta e está a fazer esse caminho da transição energética, transição ambiental, e isso também é muito importante, porque por um lado cruza-se com os objetivos que temos gerais para o município de Guimarães, que são objetivos também internacionais, e que colocam também Guimarães na vanguarda no que diz respeito a essa transformação da comunidade através do desporto. O programa municipal que nós temos de desporto carbono zero diria que é a imagem, a fotografia perfeita daquilo que nós queremos para daqui a 10 anos como realidade no Concelho de Guimarães, no que ao desporto diz respeito e à evolução dos próprios clubes e ecossistema desportivo. E falando de modalidades, não podemos deixar de falar do futebol, porque hoje em dia continua ainda a ser a modalidade em que existe uma maior aposta. Como é que o município vê esta possibilidade de alargar cada vez mais a aposta a outro tipo de modalidades e de esportes? Sim. Eu confesso que essa é uma das questões que eu, no exercício das minhas funções, mais vezes me deparo, me confronto a mim mesmo de como lidar com essa realidade que temos em Guimarães, no país e na realidade dos países europeus, não é? Que é a circunstância do desporto muitas vezes ser futebol e percebermos que o desporto não é só futebol. E a primeira ideia que me assalta é, de facto, nós temos que criar condições para que os outros esportes também possam florescer. Temos que criar condições do ponto de vista das infraestruturas, do próprio apoio que damos aos clubes que promovem esses esportes, nas escolas, no sentido de darmos a experiência e a experimentação para que as nossas crianças tenham esse contacto e possam fazer esse caminho de crescimento das modalidades. As pessoas só praticam o desporto que conhecem, e, portanto, se não tiverem esse conhecimento, não o vão fazer naturalmente. E, portanto, nós estamos também muito apostados nessa dimensão, sabendo que a circunstância da generalidade da população querer praticar futebol também não deve ser combatida, não é uma coisa que é má. Ou seja, na reflexão que eu muitas vezes faço sobre que papel e que atuação ter sobre esse fenómeno, aquilo que eu tenho encontrado como ponto de equilíbrio é: vamos criar condições para o resto das modalidades serem mais praticadas, as pessoas terem essa possibilidade real, mas também vamos continuar a dar o apoio ao futebol, porque o futebol também é desporto e é atividade física, e, portanto, também não devemos combater
combater a prática do futebol. E este é um equilíbrio que é um equilíbrio naturalmente com recursos limitados, com escolhas a fazer. Às vezes é difícil, mas eu confesso que é algo que tenho tentado neste objetivo geral, que é ter cada vez mais pessoas a praticar desporto e atividade física, seja o futebol, seja as outras modalidades, como Guimarães também tem sido exemplo. Quer dizer, nós temos tido nos últimos anos o crescimento de muitos clubes, e alguns com uma expressão, com um crescimento exponencial até, de modalidades que não eram praticadas em Guimarães. Estou a pensar, por exemplo, na questão da ginástica, estou a pensar, por exemplo, na patinagem, estou a pensar nos esportes de combate, artes marciais, que eram coisas que tradicionalmente não existiam em Guimarães e que agora existem com uma grande expressão. Portanto, esse é um caminho que é possível caminhar com sucesso. Considera que para cada um há um desporto? Ou seja, temos muitas vezes aquele ditado: para cada panela há um testo, para cada pessoa há um desporto indicado, basta saber chegar lá e descobrir e ter isso à nossa frente. Eu acho que sim, eu acho que até pode haver mais que um. Pode haver mais que um. E aquilo que nós temos que criar enquanto comunidade é precisamente essa possibilidade de cada um se realizar no desporto da forma que consiga. Há quem goste mais de um desporto, tenha mais jeito para esse, há quem goste mais de outro, tenha mais jeito para outro. Aquilo que nós temos é criar condições para que as pessoas possam praticar o desporto que as realiza, que as faz sentir bem. Sobretudo, e isto também uma dimensão, que é uma dimensão importante, de maior precisão, que é a diferenciação entre desporto e atividade física, não é? Nós muitas vezes falamos em desporto, no sentido mais amplo, mas aquilo que nós queremos de facto é que as pessoas tenham atividade física, que se mexam, que criem bem-estar através do desporto e das competências que o desporto está. E portanto, se me perguntam a mim, cada pessoa tem um desporto? Terá um, dois, três, certamente terá vários. O que eu quero é que o pratiquem, é que tenham condições para o fazer, é que se realizem através do desporto e da prática da atividade física. Hoje em dia falamos também de street basket, skates, a questão da dança, como também referiu ainda há pouco. Falamos também muito da cultura e do desporto de mãos dadas. Como é que Guimarães tem acompanhado estas novas tendências? Tenho acompanhado com proximidade, com muito interesse e com muito entusiasmo. Até porque a perspectiva que nós temos do desporto é uma perspectiva que não é aquela perspectiva limitadora de que o desporto é só à volta das 4 linhas, não é? De onde é praticado o desporto. E, portanto, a perspectiva que temos do desporto é uma perspectiva muito mais transversal, do ponto de vista da realização na vida das próprias pessoas, aquilo que pode dar, do ponto de vista da saúde, do bem-estar, da sociabilização, do próprio crescimento, da formação dos valores que o desporto transmite e que não são atingidos noutro lado qualquer. É só no desporto, de facto, que conseguimos ir buscar algumas coisas, algumas lições importantes para a nossa vida, mas também do ponto de vista da transformação do território. Nós temos feito esse caminho de pensar também o espaço público e a integração do desporto no espaço público. E já por isso é que percebemos que cada vez mais há uma aposta na criação de espaços de prática de atividade física em contexto informal. Um bom exemplo é a ecovia, portanto, que é o aliar da questão ambiental e, portanto, da recuperação das margens dos rios, devolver esse espaço à comunidade, ao mesmo tempo criamos ali um equipamento que também é para a prática da atividade física e do desporto. Nós temos um projeto de levantamento neste momento, por exemplo, do street basket, cuja perspectiva que temos é que esse espaço de equipamento de prática da atividade física possa ser também o gatilho para a recuperação urbana, de maior integração dos espaços, de maior desenvolvimento de uma determinada zona do território. E, portanto, essa leitura alargada do desporto com a comunidade que o envolve, de uma maior responsabilização também do desporto, e aqui a questão da cultura é uma questão marcada também muito de Guimarães, e esta questão associada do desporto com este contributo que pode dar, é precisamente essa visão mais completa daquilo que deve ser o desporto, numa centralidade da definição de políticas públicas para o Concelho de Guimarães, enquanto elemento transformador da sociedade que queremos. E os idosos têm uma vida ativa aqui em Guimarães? Os idosos têm uma vida ativa, é uma das franjas da população que naturalmente nos merece maior atenção e para a qual eu penso que nós temos sido inovadores e criativos na criação de respostas, sobretudo com os programas definidos em articulação da Câmara Municipal com a Tempo Livre. Temos programas muito engraçados e sobretudo
com resultados muito reais na vida dos mais idosos, mas também os próprios clubes começam a fazer essa aposta naquilo que oferecem do ponto de vista da sua prática. Nós em Guimarães estamos a ser pioneiros no walking handball. E também no walking football, que é um sucedâneo da modalidade mãe, do handball ou do futebol, direcionado precisamente a público sénior, em que com uma pequena adaptação da forma de praticar desporto, chama e convoca essas pessoas, esses séniores, esses mais idosos, a manterem-se ativos e a manterem-se saudáveis. E portanto, sim, é uma das franjas que temos maior preocupação e para a qual temos estado a desenhar respostas. Nossa cidade já foi capital europeia da cultura, já foi cidade europeia do desporto, e agora perguntava-lhe, para terminar, enquanto vereador da juventude, ser capital europeia da juventude é uma ambição no futuro também? Acho que é uma porta que devemos deixar aberta, acho que é um objetivo interessante. Nós estamos marcadamente no caminho da cidade verde europeia e, portanto, essa é a prioridade das prioridades, mas de facto tudo se cruza, e eu acho que esta capacidade que nós temos tido de colocar bandeiras como objetivo comunitário são importantes, sobretudo pela transformação e pelo caminho que nos obriga a fazer na nossa comunidade. E, portanto, eu diria que nós, quando fomos Capital Europeia da Cultura em 2012, mais importante que o próprio ano, que o título, foi o que aquilo possibilitou antes e depois para o território de Guimarães no que a cultura diz respeito. Cidade Europeia de Desporto em 2013, exatamente a mesma coisa, as transformações que provocou e os resultados que se atingiu. O caminho que temos feito para ser Cidade Verde Europeia, já o sentimos, já percebemos a mudança do nosso território, da nossa qualidade de vida, da nossa mentalidade, e ainda não tivemos esse título que procuramos. E, portanto, tudo que forem causas, bandeiras, objetivos que possam transformar o nosso território e a nossa vida para melhor, como seria, por exemplo, o objetivo de sermos Cidade Europeia da Juventude, acho que são objetivos desses que nós guimaranenses gostamos e que apontamos naturalmente. Obrigada. Nada.